Olá, graça e paz. Essa é a 82ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana, terminamos de ler o livro de Neemias, do capítulo 9 até o 13, e lemos o livro do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, encerrando, portanto, essa semana marcante para nós, encerrando o Antigo Testamento. Semana que vem, iniciamos já com o Novo Testamento. Mas, nessa semana, então, lemos no capítulo 9 de Neemias, o povo ora confessando sua rebeldia e pedindo perdão a Deus. No capítulo 10, a relação dos líderes que renovaram a aliança com Deus e a decisão deles de evitar casamentos mistos, guardar o sábado e ofertar para a manutenção do templo e do serviço ao Senhor. No capítulo 11 e 12, há uma relação muito grande dos líderes dos sacerdotes e levitas no serviço do templo. Depois, no último capítulo 13, Neemias retorna após um tempo de ausência e corrige alguns erros que estavam acontecendo no meio do povo. Alguns sacerdotes haviam permitido Tobias e Sambalate, aqueles antigos adversários lá do tempo de Esdras, permitido que eles participassem da vida do povo. Os comerciantes estavam desrespeitando o sábado e alguns líderes haviam se casado com mulheres pagãs, casamento misto, né? Malaquias, agora no capítulo 1, Deus reafirma o seu amor por Israel e reclama dos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes que não estavam de acordo com a lei levítica, né, com a lei de Moisés. No capítulo 2, Deus acusa os sacerdotes de estarem sendo infiéis e reclama dos divórcios e casamentos mistos novamente. Capítulo 3, Deus anuncia que enviará o seu mensageiro para purificar o seu povo e reclama dos dízimos e ofertas levados ao templo. E no capítulo 4, Deus alerta para o dia de juízo e anuncia a vinda de Elias. Meus destaques nessa semana, em primeiro lugar, a nossa tabelinha, né? Encerrando a nossa tabelinha, pelo menos em relação ao Antigo Testamento, não sei se vai precisar dela no Novo, mas está aqui a nossa tabelinha de reis e profetas, né? E aí nós vemos, então, aqui já no final da tabela, já aqui os últimos séculos, né, da história antiga, nós temos aí a percepção de que Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias, né? Malaquias é o profeta, Esdras é o líder religioso ali, e Neemias o líder civil, cada um fazendo sua parte, e Malaquias então está profetizando aos mesmos, né, aqueles que haviam retornado do exílio e lutavam agora para reconstruir Jerusalém, construir o templo, os muros e tudo mais. É interessante a gente pensar que, passadas tantas gerações, ainda é o mesmo povo que ouvia Moisés num dia e no outro já estava fazendo tudo diferente, né? A gente vê aí os pecados se repetindo, né? Por exemplo, essa questão mesmo dos casamentos mistos, né? A gente viu Esdras corrigindo isso, agora a gente vê Neemias poucas décadas corrigindo de novo, e Malaquias já está falando do mesmo assunto. Ou, por exemplo, o sábado, né? Neemias fala do sábado e Malaquias fala de novo, né? Ou a manutenção do templo, Malaquias fala dos dízimos que não têm chegado ao templo para fazer a manutenção ali do serviço sagrado, Neemias também fala da contribuição, então a gente vê essa repetição dos mesmos pecados na vida desse povo. Malaquias chama a nossa atenção pela última profecia que ele faz. Ele profetiza a vinda do mensageiro do Senhor, prefigurado em Elias. Ele fala, Elias vai voltar. Não é que Elias vai voltar, é que alguém no mesmo ministério de Elias vai aparecer novamente, né? Elias pregou arrependimento em Israel em tempos de grande apostasia, lá em 850 a.C., e o juízo de Deus viria, né? Em 722 Deus destruiria Samaria, obviamente, né, nós veremos lá em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo vê o cumprimento dessa profecia em João Batista, que viria aí mais de 400 anos depois, pregando o arrependimento e preparando o caminho para o Senhor, né? O Senhor vem com juízo. Aqueles que não receberem Jesus serão duramente tratados, né? Então, são esses 400 anos entre Malaquias e João Batista que nós dizemos que não houve profeta, né? São 400 anos de silêncio.
o tal do período interbíblico, intertestamentário, tem vários nomes que o pessoal dá aí. Agora um pouquinho de história. Depois de Esdras e Neemias, os judeus continuam divididos entre os que retornam do exílio para a Judéia e tentam retomar a sua vida, e os que ficam espalhados na diáspora, né? Que é como é chamada essa dispersão dos judeus por tudo quanto é canto. É por isso que lá em Atos 2 tem judeus de todos os lugares vindo congregar em Jerusalém para o Pentecostes. Né? Então eles falam assim, mas nós somos da Grécia, Capadócia, não sei o que tal. Eles são todos judeus, mas eles estão vindo de tudo quanto é lugar, com as línguas diferentes que eles vêm, que eles aprenderam em suas terras natais, né? Por causa desse período todo. O Império Persa, né, que a gente viu aí com Artaxerxes, com Assuero, né, lá de Esther, também conhecido como Xerxes, Ciro, Dario, todos esses imperadores aí são do Império Persa. Eles venceram, né, o Império Persa substituiu o Império Babilônico, fez a sua sede ali na Babilônia, na cidadela de Suzã, lá que Esther conhece. Mas esse grande Império Persa é vencido e substituído pelos gregos, né, ou macedônios, liderados por Alexandre o Grande em 334. E com a morte de Alexandre, seus generais dividem o seu reino entre si, e a Palestina fica no domínio dos descendentes de Ptolomeu durante um tempo, e depois, os Ptolomeus, né, e depois passa para o domínio dos Seleucidas. Então, essas dinastias a partir dos generais de Alexandre o Grande. É dessa época a famosa Septuaginta, ou seja, aquela tradução feita para o grego do Antigo Testamento. O Alexandre queria toda a cultura, né, assim, disponível no seu império, então esse movimento de uso da língua grega, e um dos resultados é a Septuaginta, mais ou menos nessa época aí, né, perdida a sua origem nessa época, ou pelo menos a partir desse movimento, né, de helenização, que começa com Alexandre e vai embora com Seleucidas também. Por que essa tradução é importante? Bom, ela é importante porque nós, muitas vezes, não temos um manuscrito hebraico dessa época e usamos, então, essa Septuaginta, que é dessa época, grega, e tentamos entender qual é a palavra, né, que está por detrás dela, em hebraico, para comparar com os manuscritos hebraicos que são mais recentes que nós temos. Então, essa tradução é importante por causa disso. E também porque é a tradução que os apóstolos usavam. Quando os apóstolos citam no Novo Testamento escrituras dos antigos, eles citam dessa versão grega. Então, ela é bem interessante para nós, porque os primeiros cristãos liam essa Bíblia. Desse tempo todo aí que eu estou mencionando, o pior período para o judaísmo foi desse Seleucidas. Teve um rei chamado Antíoco Epifânio, eu já mencionei ele quando falávamos de Daniel. Ele quis substituir o judaísmo pelo helenismo à força. Então ele consagrou o templo de Jerusalém a Zeus, queimou escrituras, proibiu a adoração a Yahvé. Então muitos dizem que ele era o abominável profetizado por Daniel lá no capítulo 9, 11 lá do seu livro. Depois desse tempo surge a liderança dos Macabeus. Então, eu até coloquei eles aqui, né? Depois de Esdras e Neemias, os Macabeus. Macabeus conquistaram certa autonomia, eles fizeram ali uma rebelião armada contra os dominadores da época, lá, os macedônios, os seleucidas, e chegaram a conquistar alguma autonomia administrativa, fundaram uma nova dinastia em Jerusalém, né? Dominaram ali tanto a parte administrativa quanto religiosa, e as suas histórias e também algumas lendas estão registradas nos livros que têm o seu nome, né? Os Macabeus, primeiro, segundo, terceiro, quarto Macabeus, que nós não consideramos canônicos, ou seja, não entendemos que eles são inspirados, por isso que eles não estão nas nossas Bíblias, mas tem muita história interessante lá para nós conhecermos esse período, né? Que não é coberto pelos autores canônicos.
Nas igrejas católicas, na Igreja Católica você encontra esses livros, né? A Igreja Católica incorporou esses livros desse período ao seu cânon. Eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, que são canônicos de segunda temporada, né? Então eles incorporaram lá, mas os protestantes entendem que somente aqueles livros que já eram considerados desde o tempo antes do tempo de Jesus, já eram considerados pelos próprios judeus como palavra de Deus, é que deveriam permanecer com esse status. Nessa época também é que surgem os saduceus e os fariseus, que depois a gente vai ver lá no Novo Testamento, né? Os saduceus muito pragmáticos, interessados mais na manutenção da política do que na fé, e os fariseus muito zelosos, interessados na preservação da pureza da religião judaica. Esses partidos religiosos e políticos ao mesmo tempo surgem nesse período aí dos Macabeus, por aí afora. Mas essa história toda tem um fim em 63 a.C., quando os romanos invadem Jerusalém e nomeiam, né, tiram lá os Macabeus, lá, os descendentes Macabeus, e nomeiam Herodes, Herodes um Idumeu, como rei vassalo. O que é um rei vassalo? Ele tem lá a sua administração, mas ele tem que pedir a bênção de Roma para tudo, né? E ele se dá muito bem com os romanos e põe a Jerusalém em ordem, né? Consegue manter a ordem ali na cidade, no seu reino, e vai ganhando autonomia. Ele tem algumas realizações urbanísticas, digamos assim. Ele faz um porto em Cesareia, ele inicia uma grande reforma do templo, aquela mesma que depois, ainda no tempo de Jesus, eles vão olhar as pedras, as grandes pedras aí e tal. Começou lá com Herodes, aquele Herodes que mandou matar as crianças todas para impedir o Messias de nascer, né, ou de crescer. É o mesmo Herodes. Então ele era um governante muito cruel e com o seu povo, mas submisso a Roma ao mesmo tempo. Agora, a gente vê com tudo isso que, assim como a gente viu lá na época de Esdras e Neemias, né, Deus conduzindo a história, colocando o governante certo, fazendo ele decretar a coisa certa e tudo mais, conduzindo anônimos, né, para fazerem a sua obra. A gente vê como naquela época, também nessa época, Deus conduzindo a história, os impérios e os homens até a chegada da plenitude dos tempos em que ele vai enviar o seu Filho ao mundo, né? Preparando tudo para, no momento certo, enviar Jesus. Deus é soberano, né? Mesmo nesse tempo em que ele não mandou o profeta, ele era completamente soberano sobre tudo que acontecia, né? Disso não temos dúvida. Então, essa é a última semana de leituras do Antigo Testamento, por isso essa introdução aqui, essa ponte entre o Antigo e o Novo que a gente viu agora. E na semana que vem começamos a reta final no Novo Testamento, os Evangelhos, Atos e as cartas de Paulo, as cartas gerais e assim por diante. No Novo Testamento nós vamos percorrer na ordem mesmo que está nas nossas Bíblias. Bom? Então até a semana que vem com essa nova etapa. Boas leituras e até mais.